Então aqui está falando o calor da ligação, tá? Ó, calor de ligação. Então no calor de ligação vai ser lá, né? Vai ser o ΔH. Só que agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser um pouquinho diferente, porque agora vai ser o somatório, tá? Vai ser o somatório dos produtos, tá? Menos o somatório dos reagentes. Desculpa, é o contrário. É o somatório, daqui é da energia daqui é da energia, de que eu já coloco, daqui é o contrário. Daqui é energia de formação, tá? O que a professora está pedindo aqui é energia de ligação. Essa é de formação que a gente já fez. O que a professora pediu foi de ligação. Ligação você vai trocá-la. Ligação vai ser na ordem. Ou seja, vai vir o produto, vai vir o reagente primeiro, o reagente primeiro na ligação. E depois vai vir o produto. Tá? Então, ligação segue a ordem. Ligação. Tá? Viu? E além na ligação, então, a professora colocou lá 2HBr, né? 2HBr mais Cl, né? Mais Cl2 dá lá 2HCl, né? 2HCl mais Br2. Viu? Aí, ó, aqui você tem que prestar atenção numa coisa. Na energia de ligação, a quantidade de ligação conta, tá? Ó. Então, o professor colocou lá para você, no quadrozinho, que uma ligação de HBr, uma ligação, ó, uma só. Uma ligação equivale a 87 quilojoules, tá? Uma ligação. Aqui vai ser uma ligação mesmo, ela colocou só com um elemento de uma ligação. Mas caso, por exemplo, tivesse o metano, né? O metano, ela fala que uma ligação de metano vale 10. Só tem que ter cuidado, ó, o metano não tem só uma ligação. O metano, ele teria 4 ligações, ó. Viu? O metano teria 4 ligações. Então, uma ligação vale 10. Mas ele tem 4 ligações, ó. 4. Uma ligação vale 10. Mas o metano tem 4 ligações. Então, o que eu vou fazer? Ia pegar 4 e ia multiplicar por 10. Tá? Então, ia ser 40. Perfeito? Só que aquela colocou só uma ligação. Aí aqui teria que ter cuidado. Então, se ela colocasse um 2 aqui na frente, aí você teria que multiplicar 40 e depois teria que multiplicar por 2 de novo, tá? Ó, pela quantidade que tem aqui na frente. Aí daria 80. Então, ó, uma ligação de metano, de CH, valeria 10, mas ele tem 4 ligações. Então, eu multiplicaria pela quantidade de ligações. Né? Pela quantidade de ligações. Aqui é o calor dele, né? Aqui é o calor. Aí, se tiver uma quantidade aqui na frente, quantidade de mols, tem que multiplicar pelo mol também. Não, então, eu multipliquei pela quantidade de ligação dele, ó. Então, ele tem 4 ligações.
4 ligações, vezes o calor dele, né? Daqui é a quantidade de ligações, ia dar 40. Depois multiplicaria pela quantidade de mols. Tá? Então, primeiro multipliquei pela quantidade de ligações, depois multipliquei pela quantidade de mols. Perfeito? Mas aqui ela já colocou, ela foi bonzinha, colocou tudo de uma ligação só lá. Tudo com uma única ligação. Aí ficou fácil, né? Vou escrever a equação aqui embaixo. Aí ficou fácil, ela foi boazinha, né? Então, se tiver mais ligações, você deve somar pela quantidade de ligações, depois pela quantidade de mols na frente, né? Aí aqui, ó, tem que ter cuidado, tá? Substâncias simples aqui não tem. Aqui, ó, tem uma substância simples. Aqui não tem. Substâncias simples aqui não tem calor zero, tá? Lembra que a gente fez lá na substância simples, no calor de formação? No calor de formação, substâncias simples como essa, né, ó, de formação. Substâncias simples como essa e como essa teria o delta H, o calor zero, né? Mas só que aqui não. Aqui, substância simples não tem H0 não, tá? Não tem H0 não. Então tem que seguir o calor dele lá. Então o professor colocou tudo de uma ligação, né? Lá, olha no quadrozinho. Só se seguir o quadrozinho aí, tá? Então ela falou que uma ligação de HBr vale 87. Uma ligação de CL com CL vale 58. E uma ligação de H com CL vale 103. E uma ligação de BR com BR vale 46. E eu só tenho uma ligação de cada um. Nessas substâncias aqui, ó. Então, ó, esse carinha aqui, HBr lá. Se eu fosse fazer ligação dele, só tem uma. Essa coisa aqui de ligação é um pouquinho mais difícil, tem que saber as ligações. Essa daqui também, ela só tem uma. Né? Ela vai te dar dica de como começar. Quanto é maior, tá? Olha lá. Isso aqui, olha lá. Também só tem uma. Aqui, também só tem uma. Aí você tem que lembrar lá das ligações covalentes, ligações iônicas, né? Olha lá, só tem uma também. Então aqui eu já posso ir direto, né? Então, vou fazer o calor deles, ó, né? Vou fazer o calor. O calor vai ser como então, ó lá. Vai ser o somatório dos produtos, dos reagentes, desculpa, toda hora troco. Vai ser o somatório do calor dos reagentes menos o somatório do calor dos produtos. Tá? Então, ΔH, então seria duas vezes o calor, né? O calor do HBr, né? Mais uma vez o calor do ClCl, é sempre o númerozinho da frente, lembra? Ó? Númerozinho de mols, númerozinho de mols. E se tivesse ligação, teria que multiplicar primeiro pela quantidade de ligações. Então, por exemplo, se aqui fosse 4 ligações, teria que multiplicar 4 vezes primeiro esse calor, depois multiplicar pela quantidade de mols. Tá? Multiplica pela quantidade de calor, depois pela quantidade de mols. Então, lá. Mais o calor do HCl, não tem nada, é 1. Né? Ó, coloquei uma coisa aqui. Né? Lá, o calor do Cl mais o calor de um BRBR. Né? Lembrando que esse número aqui de baixo não é a quantidade de mols, é a quantidade de elementos que eu tenho. Né? Aí ficou tranquilo, igual chuchu. Né? Aí é só substituir os valores. Não, só substituir os valores aqui. Só substituir os valores. Aqui vai dar 2 vezes o valor de 87, porque só tem uma ligação, mais o valor de 58, menos. Aqui vai valer quantos? Quantos? 103, né? Mais o 2 vezes. Não, aqui é 2 vezes não.
mais 46, né? Desculpa, eu esqueci que aqui tem um 2, né? Coloquei um só. Aqui tem um 2. Duas vezes, né? Desculpa. Né? Se for somar isso daqui, então... dá 2 vezes 87, coisa, né? Já vou colocar direto, né? Lá, fazendo somatório vai dar 232. Menos, né? Menos 252. Né? Isso vai dar menos 20 kJ. Então lembra, tá? Você tem que ver a quantidade. Aqui você tem que ver a quantidade de ligações. Aqui no caso todo mundo tem uma ligação só. Tá? Você tem que lembrar um pouquinho das ligações lá, iônicos, covalentes. Então, ó, aqui todo mundo tem uma ligação só. Perfeito, já pode ir direto. Mas se não tivesse uma ligação só, então você teria que multiplicar primeiro pela quantidade de ligações. Ó. Então, de novo, só para você entender. Então, a professora coloca lá para você. Coloca lá o CH4. E ela fala que uma ligação de CH vale 10. Né? Vale 10. Mas ele não tem só uma ligação. O C, ele faz 4 ligações, né? Lá. Então, o C teria 4 ligações. Né? Então, multiplicaria primeiro pela quantidade de ligações esse valor aqui. Porque esse aqui é o valor de uma ligação. Então, uma ligação. Mas ele tem 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu ia pegar 4 vezes o 10. Ia dar 40. E se ele tivesse alguma quantidade de mol aqui na frente, aí depois multiplicaria pela quantidade de mol. O valor agora das ligações, né? Perfeito?